A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós já adoramos ao Senhor, nós dizimamos, ofertamos ao Rei, e agora queremos ouvir a voz do Senhor também através da sua palavra. E eu quero convidar você a curvar sua cabeça aí e fazer mais uma oração comigo, em nome de Jesus. Pai, nós levamos nossa mente cativa à tua palavra agora, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir o teu coração, Senhor. Fala conosco, Pai. Que a tua palavra venha direto ao nosso encontro, Senhor. Porque é isso que queremos, é isso que precisamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. O título da mensagem é A Esperança, e nada melhor, não há um dia melhor senão próximo ao Natal. E você tem que concordar comigo que muitos se enchem de esperança. Muitos se enchem de uma alegria, de esperar algo novo, de pensar vai ser diferente, tem que ser diferente. E eu me lembro quando a Copa do Mundo foi aqui no Brasil, você vai se lembrar, nosso coração como brasileiro se encheu de esperança. Muitos compraram camisetas, decoraram a casa, e nós estávamos esperançosos com a vitória do Brasil, com um título em casa, inédito, e nós poderíamos festejar. As crianças estavam eufóricas. Eu me lembro que as minhas sobrinhas pintaram a minha barba de verde e amarelo, meus sobrinhos, meu filho. Eu tinha uma barba, já tive uma barba. E havia esperança. Mesmo a situação econômica do Brasil, do país, não estava lá essas coisas, nós tínhamos muitos casos de corrupção, ainda temos, muitas coisas jogando contra, mas havia esperança que o Brasil iria ganhar a Copa em casa, e de repente vem a Alemanha e faz aquilo com a gente, 7-1. Foi muita água fria jogada numa nação. Crianças chorando, adultos chorando. E a esperança se foi. Mas hoje eu quero falar da esperança. A esperança que traz vida. A esperança que faz viver aquilo que está morto. Ainda que você não enxergue a esperança que eu vou te falar hoje, ela é capaz de mudar a história. Ela é capaz de mudar a sua história. E se você está comigo aqui, é porque você ainda tem esperança. É porque você ainda espera algo. É porque você ainda espera algo de novo na sua vida. Algo que marque a sua história. E eu quero ler o texto que está em Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim o texto: Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o Natal está aí, e a gente está se preparando, e as mesas estão sendo montadas, as árvores de Natal estão sendo montadas, casas iluminadas, bairros todos decorados. No meu bairro passa um ônibus todo colorido, e com áudio dizendo Feliz Natal, paz, esperança, harmonia, amor, prosperidade a todos. E não tem nada de mal isso, não tem problema nenhum, não tenho problema nenhum com a árvore de Natal, não tenho problema nenhum em me sentar à mesa com meus familiares, com meus amigos. Mas essa esperança chamada Jesus, talvez está sendo esquecido, está sendo deixado de lado. E eu quero refletir um pouco sobre esse Jesus que vem no momento histórico, no momento difícil, há 2000 anos atrás. Primeiro que a data que comemoramos não é a data do nascimento. Já está provado que Jesus não nasceu em dezembro. Mas tudo bem comemorarmos em dezembro. Mas não nasceu em dezembro. Por que você diz com tanta certeza? Ora, porque os pastores estavam ali, como diz Lucas, pastoreando seus animais. E é praticamente impossível pastores pastorearem no inverno.
E se Jesus tivesse nascido em dezembro, ele teria nascido no inverno, no Oriente. E pastor não ia expor os seus animais, o seu rebanho ao frio, à baixa temperatura daquela região. Esse, então, é um dos motivos pelo qual podemos dizer que Jesus não nasceu em dezembro. É mais provável que tenha nascido em outra data. Mas tudo bem, nós comemoramos o Natal, nós nos alegramos, nós oramos, nós criamos esperança em nosso coração. Outro detalhe é que esse Jesus que vem nesse momento da história, ele é aquele que marca, que divide a história entre antes e depois de Cristo. Não há nada na história que marque com tanta veemência, com tanta força, com tanta importância. Não há nada, nem ninguém. Jesus é esse que vem e divide realmente a história da humanidade. Já havia sido prometido lá atrás, no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Daniel, Salmos, no próprio Gênesis, em Êxodo, há profecias dizendo, fazendo menção ao Cristo que viria. Mas até então não tínhamos visto, não ouvíamos falar dele. E eu quero ler aqui alguns textos que nos mostram algumas profecias messiânicas, algumas profecias que disseram muito antes de que se pensasse que viria o Salvador, o Cristo. Olha só Isaías 9, 1 e 2. Contudo haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava entre trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Aqui Isaías, o profeta, está dizendo, olha, virá uma luz, virá alguém ou algo que marcará a história, e este alguém voltará a Galileia, irá até a Galileia, esse alguém passará pelo Jordão. E aí vem Mateus depois dizendo, 4, 12 e 16, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, João Batista, voltou para a Galileia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou uma luz. E se nós formos ler, eu tenho outras aqui para ler com você, tem mais de 30 profecias messiânicas no Antigo Testamento, mostrando que poderíamos criar esperança e esperar por essa esperança, esperar por esse Jesus. O próprio Isaías, em Isaías 53, 12, vai dizer, por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías, muito antes de Jesus vir, vai dizer, olha, ele será contado entre os ladrões, entre os bandidos, entre os malfeitores, ele será visto, anunciado entre os ladrões. E aí nós vemos em Mateus, em Lucas, e nos livros dos evangelistas, Jesus sendo crucificado entre dois bandidos, sendo contado entre os malfeitores. O próprio Isaías, de novo, em Isaías 53, 9, vai dizer, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. De novo Isaías, muito antes da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, traz a profecia messiânica dizendo, Jesus vai ser enterrado entre os ricos. O lugar onde Jesus vai ser sepultado será de gente que tem dinheiro. E aí vem José de Arimateia,
Ao cair, em Mateus 27, 57, 60, ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus, e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Está provado que Jesus era esperado. Está provado que a vinda de Jesus foi anunciada, não só por Isaías, que lemos, mas por muitos outros profetas. E o povo aguardava esse rei, o povo esperava esse libertador, a esperança era aguardada pela multidão, pelo povo de Jerusalém, por Israel. Eles esperavam algo ou alguém que os libertasse. Mas Jesus vem num momento difícil politicamente falando. Sobre política e religião numa tremenda confusão. Herodes está no comando. Herodes está disputando ali o comando da cidade com familiares, com amigos, com tutores, até homens que Herodes chegou a chamar de pai, como o sacerdote que ele próprio mandou matar. Jesus chega nesse momento, numa disputa política. Não só política, Jesus chega no momento em que a religião, o judaísmo está dividido, é fariseu, é saduceu, anciões do povo, herodianos, essênios, zelote, publicanos, povo da terra, é muita facção. Israel está dividida, Israel está segregada, está separada, cada um tem a sua formação, me parece que está me batendo algo nos dias de hoje. Dentro do povo de Deus, as divisões. Uns fanáticos, outros abertos ao novo. Uns devotos à Torá e aos costumes, outros estudando as ciências e querendo provar algo que não se pode provar. Jesus chega nesse momento histórico. A esperança vem nesse momento histórico. Como se não bastasse, a esperança nasce de uma virgem e de um homem carpinteiro, seu pai, José. Ele nasce nessa família. José da linhagem de Davi, da raiz de Davi. Maria, aquela que diz estar grávida do Espírito Santo. O problema é que, como eu já falei, há uma crise política e Herodes fica sabendo que nasceu o suposto rei dos judeus. E aí Herodes, como impetuoso que é, começa a caçar esse rei. Jesus vem nesse momento, vem para ser caçado, a esperança vem para ser caçada. E Herodes manda caçar as crianças até 2 anos e manda matar. Há sinais na história que Herodes pode até ter matado o seu próprio filho, achando que ele era o rei. Impetuoso, assassino, começa a matar as crianças que poderiam ser esse rei que traria esperança. E Jesus foge. Como se não bastasse o momento político, como se não bastasse o momento de divisão na religião judaica, como se não bastasse toda a história que circunda a esperança chamada Jesus, ainda ele tem que fugir. Ainda ele tem que correr com sua família para poder sobreviver. E aí eu fiquei pensando sobre tudo isso, e eu falava assim, Senhor, mas se fosse hoje? E se Jesus nascesse hoje? E o meu primeiro olhar, meu primeiro pensamento vai dizer, seria diferente. Ah, seria diferente. Imagina se a gente, sabendo das profecias, sabendo de tudo que os profetas disseram por intermédio do nosso Deus, que o príncipe da paz, que o rei dos reis, que o nosso libertador viria hoje. Seria diferente, nós estaríamos com as portas abertas, nós estaríamos esperando, eufórico pela presença do rei, e como aqueles magos, nós nos prostraríamos para adorar a ele, como os pastores, nós iríamos adorar e glorificar ao nome dele. E aí eu comecei a pensar como seria maravilhoso receber Jesus hoje, nascendo hoje. E de repente, quando eu pensava tudo isso, me veio um estralo.
Acho que não seria assim. Tenho comigo que faríamos a mesma coisa que aqueles homens fizeram. Tenho comigo que olharíamos para a esperança e não acharíamos nele esperança, porque ele não seria como nós imaginamos. O que provocou aqueles homens, na verdade, a não aceitarem Jesus, é porque ele não se parecia com o que eles haviam sonhado. Ele não lembrava nem um pouco os seus sonhos. E eu comecei a meditar e refletir sobre isso. Se Jesus viesse hoje, no momento político que nós vivemos, polarização política, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de centro, eu sou a favor, eu sou contra, e do jeito que a gente vive, por exemplo, nas redes sociais, famílias, amigos deixando de se falar, porque um é de esquerda, outro de direita, outro é de centro, um é liberal, outro é tradicional, um é conservador, o outro pode ir do jeito que for. Se Jesus viesse nesse momento histórico que vivemos, em que pessoas, autoridades, políticos, tiram proveito de uma pandemia, pensando numa futura reeleição. Qual a diferença de nós, hoje, para aqueles homens há 2000 anos atrás? Será que somos melhores porque agora Jesus já ressuscitou, já morreu e já ressuscitou por nós? Porque se fôssemos, é verdade e é certo pensar que a nossa história seria diferente. Mas quando eu olho para a nossa história como humanidade, nos dias atuais, eu vejo o quê? A história se repetindo. O ciclo voltando. A intolerância, e Jesus chegando nessa intolerância. E se eu olho para o religioso? A discrepância religiosa. Dentro dos protestantes, dos cristãos mesmo. Se Jesus chegasse hoje, no meio da nossa fé, da nossa crença, quantos acreditariam que Ele é a esperança? Que Ele é o Filho de Deus? Se Jesus batesse na nossa porta e dissesse, olha, eu estou aqui, nasci. Será que seríamos como esses magos? Será que seríamos como os pastores? Quem seríamos nós? A pergunta é para reflexão, porque olhar para a história de 2000 anos atrás é muito fácil dizer, eu faria diferente. É muito fácil argumentar dizendo, eu seria melhor que aqueles homens. Mas quando eu olho para a nossa história, para a nossa humanidade, para o que nos cerca, para o que fazemos como humanidade, como nação, como povo, eu não consigo pensar de outra forma senão repetir os mesmos passos. A esperança estaria na nossa cara, na nossa porta. E talvez nós estaríamos brigando se deve ou não tomar a Santa Ceia, se deve ou não participar do culto, se deve ou não usar calça comprida ou saia, se deve ou não usar brinco ou tirar o brinco, se deve ou não cantar ou ler. Jesus seria aceito como rei? Você que é mais velho, vai se lembrar da eleição do Collor. O Collor teve a maioria dos votos das mulheres, porque ele era bonito. Se fosse por esse padrão, Jesus não teria sido aceito. Porque Isaías vai dizer que ele era feio, sem parecer nem formosura. O povo daquela época não aceita Jesus, porque Jesus não vem num cavalo de guerreiro. E não vem com a sua espada, com um aço nobre. Ele vem humilde. Ele vem para servir. E guerreiro que é guerreiro, rei que é rei, vem para ser servido.
E Ele próprio vai dizer: eu vim para servir. Será que se Jesus batesse na porta, nós diríamos: entra, Rei dos Reis? Qual seria a recepção de Jesus na igreja? Não estou falando da igreja A, B ou C, da igreja de Cristo. Será que identificaríamos que Ele é o Cristo? Será que nós nos curvaríamos para Ele, que Ele entrasse? Se Jesus nascesse hoje, o culto seria para Ele? O ego do pastor, do líder, do ministro, do líder de ministério cairia para que Jesus tomasse o lugar, o centro de tudo? E quando eu olho a história, eu penso que talvez faríamos a mesma coisa. Jesus não tinha espaço nas sinagogas. Porque Jesus, na verdade, mudava toda a tradição das sinagogas. Ele chega e fala: ó, parem com isso é a casa do meu pai. E a casa do meu pai é a casa de oração. Vocês estão vendendo, vocês estão trocando, estão barganhando, estão prostituindo a casa do meu pai. Se Jesus chegasse nesse mercado gospel, em que os apóstolos antigos morriam sem as suas cabeças, pendurados de ponta cabeça, queimados, enquanto outros morrem com suas coberturas, hoje. Você tem alguma coisa contra? Não, não tenho nada contra. O problema é quando eu uso a igreja e o nome de Cristo para enriquecer. E se ele chegasse nessa igreja, como ele seria tratado? Os nossos cultos seriam para ele? Os nossos cultos seriam para colocar Jesus no centro e nos curvaríamos diante dele? A esperança está diante de nós. Há uma história na Bíblia em que o jovem corre atrás de Jesus e diz: Jesus, eu quero seguir. Eu quero te seguir. Tocou meu coração, tudo que você fala, o que você faz, e eu quero te seguir, Jesus. E aí Jesus dá uma orientação muito simples, muito rápida, direta, como sempre. Quer me seguir? Que bom. Vende tudo que você tem, tudo que te é importante. Dá àqueles que precisam e me segue. E naquele momento a história vai dizer que o semblante do jovem mudou. Mas tudo que eu tenho é muito importante. Mais importante que a ti. E a Bíblia diz que aquele jovem virou as costas e foi embora. O que você tem de mais importante? O que te custa mais? E se eu perguntasse, você me diria: a minha vida. A verdade é que Jesus não estava pedindo os bens. Jesus estava dizendo: onde está a sua vida? Onde está o seu coração, jovem? Onde está a importância da sua alma? Ah, está nos teus bens? Então dá a eles e vem me seguir. Aquele jovem disse não. O que é mais importante, o que me importa mais, o que me vale mais é a minha própria vida. E eu luto por ela. E eu luto para sobreviver, e eu luto para respirar, e eu luto para viver, para estar vivo todos os dias. É isso que me é mais importante. E se Jesus chegasse hoje e me fizesse essa pergunta: Wellington, dá o que é mais importante. Entrega aquilo que é mais importante e me segue. Ele estaria dizendo para mim: Wellington, dá a sua vida e me segue. Entrega nas minhas mãos a sua vida e me segue. E entregar a minha vida significa abrir mãos dos meus sonhos, abrir mão dos meus desejos,
abrir mão daquilo que eu aspiro, daquilo que eu espero, daquilo que até acredito, em amor a esse Cristo, a essa esperança. E se ele dissesse isso para mim? E aí olhar para o jovem fica fácil, e dizer como ele pôde virar as costas para Jesus. A esperança está diante dele. E agora diante de nós. E aí tem aquela história que eu gosto muito, que é de Zaqueu. Eu gosto muito de Zaqueu. Muito da história de Zaqueu. Muito de verdade, porque o cobrador de impostos era tido como um ladrão, como um pecador, como alguém que era desprezível pelos seus, pela sua nação, pelo seu bairro, pelas aquelas pessoas em quem ele tirava dinheiro. Ele era assim mesmo, ele tirava dinheiro, ele enriqueceu tirando dinheiro dos outros. E aí Jesus olha para ele e fala assim: Zaqueu, desce, porque hoje eu quero estar com você na sua casa. Sabe o que ele faz? Bora. Zaqueu sem reserva, sem limite, sem medo, abre a porta da sua casa, e a casa agora significa para Zaqueu a sua vida, e é dentro da casa que Jesus olha para ele: Zaqueu, você precisa mudar. É dentro da casa que Jesus começa a olhar e ver o que tem de errado na vida de Zaqueu. E Jesus começa a olhar o que está torto, o que não deveria estar ali, e aí Jesus começa a orientar: Zaqueu, você precisa mudar. Mas só alguém com coragem é capaz de olhar para a esperança e falar: eis aqui, estou aberto. Se Jesus viesse hoje, então, o que eu diria se ele pedisse para entrar no lugar mais secreto da minha vida? Porque a casa de Zaqueu era o lugar mais secreto dele, onde estavam as riquezas. Muitos disseram a Jesus: você vai na casa desse ladrão, desse pecador. Mas era naquele lugar que Jesus queria derramar a esperança sobre Zaqueu. Zaqueu estava abrindo o seu quarto secreto. Estava abrindo o seu esconderijo para Jesus. Diferente do jovem rico, que quando Jesus quis entrar na sua vida, ele partiu. Quem seríamos nós hoje? Se a esperança chegasse, olhasse para nós e dissesse: eu quero estar na sua casa. Nós teríamos coragem como Zaqueu? De olhar para esse Cristo e falar: entra, a casa é tua. Nasce na minha casa. Faz o que precisa fazer na minha casa. Muda o que precisa mudar na minha casa. É verdade, Cristo, é verdade, esperança, eu sou tudo isso mesmo. Eu sou falho, mas eu tenho coragem de abrir a porta da minha casa e falar: senta comigo em casa. Mostra para mim o que precisa ser mudado. Mostra para mim o que precisa ser tirado. Enquanto muitos olhavam para Zaqueu e viam desprezo, Jesus olha e vê sinceridade, porque só alguém com coração sincero é capaz de abrir o seu lugar mais secreto. Quem somos nós? E aí a estrela brilha, e os magos olham. Alguns entendem que os magos, os 3 magos, eram matemáticos, estudiosos, filósofos, ligados à astronomia. E não me importa muito o que eles eram. Mas a lição que eu tiro é que eles pararam tudo para adorar a esperança. Jesus está nascendo. Vamos adorar Ele. Os pastores, descritos em Lucas, estavam pastoreando, estavam cuidando do seu rebanho, mas não importa o que se está fazendo, porque a esperança nasceu. Vamos adorar a Ele. Na quinta-feira você vai se sentar com a sua família, com seus amigos, não sei como será o seu Natal.
E você vai comer, você vai se alegrar, você vai festejar, você vai trocar presente, vai ter amigo secreto, vai ter brincadeira, isso é tudo muito bom, isso é maravilhoso, é muito bom a comunhão na família, com os amigos. Mas o sentido do Natal não é esse. É ter esperança. E permitir que Jesus nasça todos os dias na nossa vida. E saber que Jesus nasceu. E que a nossa história está sendo marcada porque Ele nasceu. Você vai até se alegrar, vai tocar presente, mas na verdade você sabe. E você leva os outros a saberem. Jesus nasceu. A esperança nasceu. E em meio à festa ainda encontraremos o lugar para adorar ao menino Jesus. Para reverenciar o Rei dos Reis. Poucos na história pararam para adorar o menino Jesus no seu nascimento. Então que nós sejamos a minoria. Eu prefiro estar com a minoria, mas que está curvada diante da esperança. Eu prefiro quebrar o tradicional e dizer, olha, para o amigo secreto um pouquinho, vamos adorar ao Senhor, porque a esperança está entre nós. Família, agora é hora de reverenciar o Rei dos Reis. Agora é hora de parar tudo e bendizer ao nome do Senhor, porque a esperança nasceu. Quem somos nós? Os que olham a esperança e viram as costas? Ou aquele que olha a esperança e diz, entra. Deixa eu te adorar, Jesus. Em um ano tão difícil, na verdade, um ano tão conturbado, um ano tão cheio de dificuldades, de barreiras, de muralhas a serem ultrapassadas, derrubadas, nós sim, ainda precisamos encontrar espaço para adorar o Senhor Jesus. Muitos vão dizer, mas eu não tenho o porquê agradecer. Tem sim. Só o fato de você estar vivo já é motivo de você agradecer. Só o fato de você poder sonhar em 2021 já é motivo para agradecer. Só o fato de você ter seu familiar do lado já é motivo para agradecer. Se você pegasse a lista das pessoas que tiveram seus entes levados pela pandemia, você vai entender o que eu estou falando. Se você olhar um pouquinho para a vida do outro, você vai entender o que eu estou falando. A esperança está batendo na sua porta e dizendo, deixa eu entrar. Então o Natal é sim, um momento de se alegrar, um momento de festejar, um momento de trocar presentes, de ter expectativa para 2021, é sim. Mas o mais importante de tudo é saber que, mais uma vez, a esperança chamada Jesus Cristo nasce na sua vida. Porque se não acreditarmos nisso, querido, tudo que faremos é em vão. Esses dias eu vi um pastor falando assim, olha, acho que o cristão não deve comemorar o Natal, porque é uma festa pagã. Eu prefiro acreditar que eu comemoro o Natal porque, para me lembrar que Jesus Cristo veio e se entregou por mim. Para me lembrar que um dia Ele deixou a glória dEle e viveu entre nós. Para me lembrar que eu e minha casa servimos ao Rei dos Reis. Para me lembrar que o Natal é sim o momento de estar com a família, mas também é um momento de estar agradecendo e louvando e exaltando ao nome do Senhor. É sim um momento de reflexão, como foi esse ano e como eu posso melhorar a minha vida diante dessa esperança. É olhar para os projetos, para os sonhos, para as falhas, para as quedas e tentar e querer ser alguém melhor. Isso só quem faz é Jesus. E é por isso que meu coração se enche de alegria em dizer, a esperança está batendo na sua porta.
A esperança está batendo na sua casa. A esperança está batendo na sua família. Jesus Cristo está querendo entrar na sua casa. Está querendo ceiar com você. Está querendo mudar a sua história. Está querendo fazer algo especial na sua vida. Mas isso só vai acontecer se você abrir a porta da sua casa. Para encerrar, que nesse Natal você se lembre, Jesus deixou a tua glória para colocar no seu coração a esperança de uma glória vindoura. Ele deixou os anjos que o louvavam para dizer a você que Ele se importa com você. Ele deixou a posição de estar à direita do Pai, para estar ao seu lado, nos momentos mais difíceis da sua vida. Então o que nos importa é adorar o nome dEle. Eu quero pedir que você se curve agora, curve a sua cabeça, a sua fronte. Que você se lembre da esperança que há 2000 anos veio a essa terra. E essa terra nunca mais foi a mesma. A humanidade nunca mais foi a mesma. Nós fomos marcados pela esperança. Mas é bem verdade também que as lutas, as dificuldades nos fizeram muitas vezes acreditar que a esperança não estava entre nós. Mas essa oração que eu faço agora é para que, em nome de Jesus, o seu coração seja aquecido pela glória do Senhor. E que você sinta o amor de Deus, que acenda em você o desejo de adorá-lo, assim como aqueles magos, assim como os pastores, assim como Zaqueu, abrir a sua casa, o seu coração, o seu lugar mais escondido, para que ele faça mudança, para que nasça esperança.